Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Aliás, e que semana! O que não faltaram essa semana foram novidades para mexer com o nosso mercado. Começando falando dos Estados Unidos, nós tivemos a eleição de Donald Trump. E ao contrário do que mostravam aí as pesquisas, Trump venceu aí até com uma certa facilidade, vencendo aí nos principais estados considerados chaves para a eleição norte-americana. Além disso, ele leva a maioria na Câmara dos Deputados e também no Senado. Essa vitória de Trump trouxe aí uma forte expectativa em relação à indústria americana. Trump prometeu, entre outras coisas, abaixar os impostos corporativos. Mas, por outro lado, trouxe tensão no mundo todo. Houve aí uma elevação considerável do dólar ao redor do mundo. A expectativa é de que Trump adote uma política mais protecionista, principalmente aí em relação à China, o que pode prejudicar aí a segunda maior economia do mundo. Outra boa notícia dos Estados Unidos e que acabou fazendo com que as bolsas por lá disparassem foi a decisão do FED, que é o Banco Central norte-americano, que decidiu cortar sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. Agora os juros nos Estados Unidos está numa banda entre 4,5% e 4,75%. Além disso, o discurso de Jerome Powell, logo após a reunião, de que não enxerga alta de juros nos Estados Unidos no ano que vem, pelo contrário, que esse ciclo de juros, de corte de juros, deve continuar, fez com que as bolsas por lá fechassem em forte alta. O S&P 500 encerra em alta de 4,75%, a Nasdaq subiu 5,85% e a Dow Jones subiu 4,72%. Quem também se beneficiou bastante dessa eleição de Donald Trump foi o bilionário Elon Musk. A sua empresa de carros elétricos, a Tesla, teve uma alta de mais de 20% no dia após a eleição. Além da participação direta de Musk no governo de Donald Trump, ele foi um dos seus principais apoiadores. As medidas protecionistas dele tendem a beneficiar as indústrias de Elon Musk, o que fez aí com que o bilionário saísse também como um dos grandes vencedores dessa eleição. Já que no Brasil, a preocupação com o corte de gastos e com a política fiscal continua. Nós tivemos até uma boa notícia no início da semana que animou os mercados. A viagem de Fernando Haddad, que estava marcado para a Europa, foi cancelada. E a expectativa é de que ele fosse ficar no Brasil para anunciar o pacote de corte de gastos tão esperado aí pelo mercado. E apesar das várias reuniões que ele fez com o presidente Lula e também com outros ministros, além daqueles diretamente ligados ao planejamento do corte de gastos, mas também a envolver os ministérios da Educação, Saúde e do Trabalho, mas até o final da semana não foi divulgado nada. E isso aí acabou gerando aí uma certa impaciência do mercado. Nós também tivemos a decisão do nosso Copom de elevar a nossa taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, acelerando a alta em relação à reunião anterior. Além disso, o comunicado, logo após a reunião, ele foi bastante duro. Ressaltou que sem uma política fiscal mais austera, nós não teremos corte de juros no Brasil. E, além disso, elevou as expectativas de inflação. Aliás, foi até essa subida da nossa taxa Selic e essa expectativa de que a Selic continue subindo, que segurou o dólar aqui no Brasil, ao contrário do que aconteceu no resto do mundo. O dólar aqui encerra com queda de 2,24%, cotado aos R$ 5,73. O nosso Ibovespa encerra em queda de 0,23%. E falando aí da inflação, nós tivemos um susto na nossa inflação oficial. O IPCA 15 registrou alta de 0,56% no mês de outubro, acima daquilo que o mercado esperava. Agora, nos últimos 12 meses, a nossa inflação acumula uma alta de 4,76%, acima do teto da meta, que é de 4,5%. Os principais vilões desse mês de outubro foram os custos da energia elétrica e também da carne bovina, que mais subiram aí. Isso acabou gerando aí uma expectativa no mercado que nós tenhamos aí uma alta de juros de ainda 0,75 ponto percentual na reunião do mês de dezembro. Aliás, aí os economistas já preveem que ao final desse ciclo de alta de juros, a nossa Selic possa chegar aí aos 13%. Lembrando que hoje ela está em 11,25%.
A expectativa de uma economia norte-americana mais forte fez com que o barril Brent de petróleo encerrasse essa semana em alta de 1,05%, com barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $72,82. O minério de ferro também subiu 1,30%, com a tonelada cotado aos $103,82. O minério de ferro estava subindo até um pouco mais, havia uma expectativa de que a China anunciasse aí um novo pacote de estímulos econômicos, mas isso acabou decepcionando o mercado. A China não fez aí nenhum novo anúncio, acabou apenas reforçando as medidas que já havia anunciado. Na zona do euro, nós tivemos a divulgação das vendas do varejo, que registraram alta de 0,5%. Por lá, a bolsa caiu essa semana. O Stoxx 600 encerra em queda de 0,75%. Ainda na Europa, mas não na zona do euro, o Reino Unido anunciou aí um corte de 0,25 ponto percentual na sua taxa básica de juros. E aqui no Brasil nós tivemos também a divulgação das contas do governo central, que registrou um déficit de 5,3 bilhões de reais. Como essa alta da nossa taxa Selic já estava precificada pelo mercado, os juros futuros não variaram bastante essa semana. O DI para janeiro de 2025 encerra em leve alta de 0,07 pontos percentuais, cotado a 11,39%. Já o DI para janeiro de 2026 encerra em alta de 13,06%. Isso acabou aí beneficiando a carteira geral de títulos públicos, que encerra essa semana com alta de 0,66 pontos percentuais. Enquanto isso, os pré-fixados subiram 0,63 pontos percentuais. Para a semana que vem, Donald Trump recebe aí sua primeira visita de um chefe de Estado. Será do presidente da Argentina, Javier Milei, que vai participar de um congresso de partidos conservadores na mansão do agora eleito presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos também divulgam uma série de dados da inflação ao consumidor e ao produtor, e também as vendas do varejo. A China também divulga aí uma grande bateria de dados a respeito da sua indústria. Aqui no Brasil fica a expectativa pela ata da última reunião do Copom e se ela vai manter aí o mesmo tom mais duro do comunicado. Enquanto isso, nós também teremos a divulgação do IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica, que é considerado aí uma prévia operacional do nosso PIB. E fica aí a expectativa se o pacote de corte de gastos será anunciado pelo governo federal ao longo dessa próxima semana. Muito obrigado e até a próxima semana.